Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Graças a paz, amados. Amém. Amém. Boa noite. Estamos de volta, né? A rotina, os trabalhos da igreja. Boa noite, pastor. Vamos iniciar uma oração. Peça a irmã Zélia para fazer a oração inicial. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Paizinho querido, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti, para exaltar-te, bendizer-te e glorificar-te. Te rogamos, ó Deus, que perdoe os nossos pecados,
seja de pensamento, palavra, obra, omissão. Passe sobre nós o sangue do Cordeiro. E que o Senhor, que é soberano e santo, seja conosco para aprendermos mais e mais da tua palavra. Seja com o teu filho, Diácono Lindenberg, na direção deste trabalho. Seja com o teu filho, pastor Saul, que trará o estudo para nós. E seja com todos nós que aqui estamos nesta sala, que possamos aprender de ti e contigo, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. É assim que nós oramos e já te agradecemos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir um hino, depois nós retornaremos. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, proclamo teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a tão gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. 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 Estamos voltando, né, depois da consciência cristã, né, que encontramos alguns irmãos lá, né, outros ficaram assistindo de casa, participando de casa, né, mas eu queria só fazer um comentário, né, sobre
algumas pregações que eu vi lá, né? Eu fiquei muito feliz, né? Saber que a maioria das pregações feitas ali, né? É o que é pregado na nossa igreja, né? De uma forma diferente, de um dinamismo diferente, mas que a doutrina ali ensinada é a mesma coisa que nós aprendemos na nossa igreja, né? Até algumas histórias em particulares foram a mesma, né? Que o pastor Saul já contou, que eu já conhecia, né? Mas fiquei muito feliz por isso, né? Vamos continuar com a nossa série de estudos, estudando aí o breve catecismo, 10 mandamentos. A palavra está com o pastor Saul. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, queridos. Hoje, excepcionalmente, queridos, nós não vamos estudar aquela nossa série, porque eu estava com um problema, um problema bucal, que precisava fazer uma gengivoplastia e isso me impossibilitava de falar por muito tempo. Então, hoje eu pedi ao nosso irmão Evanilson para fazer o estudo hoje. Na próxima semana, nós retornamos com o segundo mandamento e vamos estudar a idolatria, inclusive analisando a idolatria no Brasil. A situação nossa hoje aqui, como é que está na aplicação, nós vamos estudar sobre as imagens e também ver alguns aspectos da nossa cultura que tem influenciado nisto. Tá certo? Então, passo a palavra ao pastor Evanilson, que é quem vai nos trazer o estudo de hoje. Excepcionalmente, como já disse os irmãos, eu hoje estou impedido, né? Ok, irmãos. Amém, meus irmãos. Boas paz, todos os irmãos. Mediante essa impossibilidade aí do reverendo Saul, nós vamos dar uma pausa hoje na sequência de estudos sobre os mandamentos, e aí nós vamos trazer um estudo hoje aplicado às últimas notícias que nós temos visto aí nos nossos dias sobre a guerra, né, que tem se iniciado ali na Rússia. Então nós vamos trazer um estudo sobre o retorno de Cristo, né? Há muitas pessoas que estão perplexas, estão indignadas e ao mesmo tempo ficam se perguntando, será esse, porventura, o ápice do retorno de Cristo? E aí eu vou convidar os irmãos a, junto comigo, nós abrimos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, do versículo 32 ao versículo de número 44. Mateus, capítulo 24, versículo 32 até o versículo de número 44. O tema, ou o título do nosso estudo nessa noite é: estamos preparados para nos encontrar com Cristo? Essa é uma pergunta, e eu espero que no final desse nosso estudo os irmãos possam refletir e possam responder, né, particularmente, aí onde você se encontra, você e Deus, nesse instante. Mateus, capítulo 24, versículo 32, até o versículo de número 44, que nos diz assim a palavra do Senhor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Duas estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, versículo 42, vigiai. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações nesse instante. Meus amados irmãos, um contexto panorâmico do texto que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo havia falado, advertido aos apóstolos sobre alguns acontecimentos que marcariam o fim, que marcariam o retorno de todas as coisas. No início do capítulo 24, no versículo 1, versículo 2, a palavra diz que, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos para limpar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O próprio Senhor Jesus Cristo inicia, a partir do versículo 1 desse capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus, a advertir os apóstolos, bem como também a advertir a própria igreja, consecutivamente, posteriormente a nós, dos acontecimentos que marcariam o retorno de Cristo, o retorno do Filho do Homem. O próprio Jesus falou nesse texto, em Mateus 24, sobre guerras e rumores de guerras. O próprio Senhor Jesus falou sobre terremotos, falou sobre os falsos profetas e os falsos cristos que haveriam de se levantar nos últimos dias. Ele falou sobre a perseguição, sobre o aumento da prática do pecado, e ao mesmo tempo que aumentaria a prática do pecado, também haveria um esfriamento do amor para com o seu próximo. O próprio Jesus também advertiu os apóstolos sobre a expansão do reino de Deus, sobre a expansão da pregação do evangelho autêntico, ao evangelho genuíno, falou sobre a grande tribulação, falou também sobre os acontecimentos com os astros, com o sol, que haveria de se escurecer, com a lua, com as estrelas que cairiam do firmamento, e por fim, o retorno do Filho do Homem seria marcado por um grande e triste lamento por todos aqueles que haviam o negado. Cristo agora finaliza isso que nós chamamos, essa porção da palavra do Senhor, que é denominada com as parábolas em relação à sua vinda e ao seu reino. Finalzinho do capítulo 24 de Mateus e o capítulo 25 é justamente o ponto onde Jesus vai falar em forma de parábolas sobre a vinda do Filho do Homem e sobre a vinda do reino de Deus. O texto que nós lemos, nós podemos dividir ele em 3 partes para melhor compreensão. A primeira parte vai do versículo 32 ao versículo 36, quando Jesus vai falar sobre a expectativa da sua volta, alguns relatos, alguns acontecimentos, né, de como nós poderíamos anelar e, ao mesmo tempo, ter certeza de que Cristo estaria às portas, do versículo 32 ao versículo 35. A segunda grande parte que Jesus vai trazer é sobre a incerteza desse grande dia, do versículo 36 ao versículo 41, onde o próprio Jesus vai dizer que ninguém sabe o dia exato e a hora marcada em que ele virá, mas de uma coisa é certa, ele virá. E o terceiro ponto, ou a terceira parte do nosso estudo, Jesus exorta os apóstolos quanto à preparação para o grande dia, que vai do versículo 42 ao versículo de número 44. Primeira parte, Jesus fala sobre a expectativa da sua volta, vai do versículo 32 ao versículo 35, não fez sua Bíblia, volte comigo os seus olhos, versículo 32 ao versículo 35, Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós aqui, os apóstolos, os discípulos e a igreja, quando virdes todas essas coisas, guerras, rumores de guerras, terremoto, perseguição, fome, o aumento do pecado e o esfriamento do amor ao próximo, sabeis que está próximo o fim, já está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E o versículo 35 diz: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As parábolas de Jesus, irmãos, são, na verdade, breves narrativas dotadas de um conteúdo alegórico utilizado nas pregações e nos sermões do próprio Jesus com a finalidade de transmitir ensinamento. Jesus usava as parábolas para contextualizar a mensagem dele, de forma que os ouvintes pudessem compreender, se assimilar à sua vida, aquilo que estava sendo ministrado, aquilo que estava sendo ensinado. Cristo traz a comparação da sua vinda com a comparação do verão que já está próximo. No versículo 32, Jesus traz uma comparação com a lição da videira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. É interessante, e aqui permitam-me os irmãos trazer algumas características sobre a figueira. A figueira, ela chegava a atingir uma altura de cerca de 6 metros, com as suas folhas grandes. A figueira fornecia sombra agradável. Ela é mencionada em toda a Escritura pelo menos 50 vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e era algo peculiar ao agricultor na Palestina, que se preparava para o verão através das folhas da figueira. Assim como hoje, os agricultores nos nossos dias têm a base certa se a sua colheita no futuro será bom ou não, dependendo do início da chuva. Jesus traz esse exemplo da figueira que trazia a imagem para o agricultor de que o verão estava próximo, e ele traz a aplicação justamente com o seu retorno. No versículo 33, quando ele diz: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, estáis alerta, porque está próximo às portas. Jesus estava dizendo, irmãos, que quando vocês virem os sinais, as guerras, os falsos profetas, a expansão da pregação, quando vocês virem os sinais da tribulação, os acontecimentos com os astros, com o sol, com a lua, com as estrelas, por fim, o retorno do Filho, onde todas as nações iriam lamentar. É interessante, irmãos, porque nós já percebemos esses avisos de Cristo nos nossos dias. No Antigo Testamento, quando um rei iria visitar uma cidade, ele enviava os seus mensageiros para preparar a sua chegada. Assim foi, por exemplo, com o profeta João Batista, né? Quando ele batizou a Cristo Jesus. Ele não era luz, ele não era o noivo, ele não era o Messias, mas ele era apenas aquilo que Isaías e Malaquias haviam profetizado em relação àquele que viria endireitar os caminhos tortuosos. É a mesma ideia, irmãos. Olhamos para os nossos dias e nós percebemos que os sinais que Jesus falou aqui, mencionou no capítulo 24, são vívidos e atuais. São contemporâneos para as nossas vidas. Será, irmãos, que nós temos nos apercebido enquanto a esses sinais? Será que nós temos a consciência de que tudo que está acontecendo à nossa volta são sinais, são relatos do próprio Jesus Cristo? A nossa realidade, irmãos, é que há um cumprimento desses sinais. Os sinais são os mensageiros de Deus para a vinda de Cristo. Cristo, mais uma vez, fala da destruição do templo, no versículo 34 ao versículo 35, e ele traz essa certeza, irmãos. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. Roma invadiu Jerusalém e destruiu por completo aquela cidade.
cumprimento da palavra de Deus, e nós olhamos para os nossos dias, com esses rumores de guerras que nós temos visto na atualidade, nós precisamos estar atentos e alerta para esses sinais que temos visto e ouvido, pandemias, fome, pestes, o amor se esfriando. E aí Cristo Jesus entra no segundo ponto, que é justamente a incerteza do dia de Cristo, do retorno de Cristo. Ainda, irmãos, que nós estejamos vendo e vivenciando os sinais se cumprindo nos nossos dias, não temos autoridade para dizer o dia e a hora que Cristo virá. O próprio Jesus diz isso no versículo 36, olha o que Cristo diz. Mas a respeito daquele dia, da vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Nós vimos os acontecimentos, percebemos os sinais, mas nós não sabemos quando Jesus virá. Por quê? Porque a lição não é descobrirmos o dia exato da volta de Cristo, mas a lição dos sinais é estarmos alertas, preparados para encontrarmos com o nosso Deus. A Bíblia Shed, Bíblia de Estudo Shed, traz um comentário que nós podemos pontuar aqui nessa noite, nesse estudo. O comentário da Bíblia Shed diz o seguinte em relação a esse versículo 36. Esperando ansiosamente pela volta do Rei, o servo que somos nós trabalha em prol do seu reino, tomando cuidado com os seus ensinamentos, tomando cuidado com a sua maneira de viver, para não envergonhar o Rei dos Reis, diante de tamanho acontecimentos que temos presenciado. Verdadeiramente, ele conclui, Cristo está às portas. Nós já sabemos o dia, nós já sabemos a hora, os anjos não sabem o dia, o próprio Jesus deixa isso claro, esse versículo 36 que nós lemos, a não ser o Pai. E todos esses sinais que nós temos visto e ouvido falar, eles são, na verdade, alertas para que nós possamos estar preparados. Mas Cristo traz uma correlação com a vinda do Filho do Homem, com aquilo que aconteceu lá no livro de Gênesis, com o dilúvio. Olha o que ele diz, versículo 37 ao versículo de número 39. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha a contextualização que Jesus traz com a vinda do Filho do Homem, com uma mensagem que os judeus conheciam de cor. Eles entendiam os dias de Noé e os dias finais da terra, que seriam muito semelhantes à generalização da depravação humana, a distribuição do mal. Como foi os dias de Noé? Em Gênesis capítulo 6, do versículo 6 ao versículo de número 11, nós vamos ver que os homens e as mulheres nos dias de Noé não deram ouvidos à mensagem que Noé apregoou sobre o dilúvio. Certo comentarista vai dizer que é provável que as pessoas de então, né, do período de Noé, lá de Gênesis capítulo 6, julgassem estar vivendo uma época de progresso. Muitos dos sábios daquela época, daquele contexto de Noé, afirmavam e diriam categoricamente: você, Noé, está completamente enganado. Só você, Noé, tem essa opinião. Porque é melhor deixar de trabalhar na construção desse navio gigante e parar de proclamar essas ideias tão estranhas. Talvez os sábios daquela época pudessem dizer a Noé: venha, Noé, aproveite a vida. Não sejam desses fanáticos de mentalidade tão retraída. Noé, será que você acha que todo mundo
está sendo enganado e que só você tem a verdade absoluta, será que não acontece nos nossos dias dessa mesma maneira? A igreja é a única instituição que pode proclamar a plenos pulmões: Cristo está às portas, quer ouça, quer deixem de ouvir. Veio, arrebatou a todos, com exceção daqueles que haviam se refugiado na arca de Noé. Todos, irmãos, todos quantos não estavam refugiados naquela arca, todos quantos não deram ouvidos à pregação de Noé. A arca fechou as portas e aqueles que não deram crédito à pregação do profeta, do pregador Noé, ficaram do lado de fora. Para estes que ficaram do lado de fora, não havia qualquer esperança de salvação, porque já era tarde demais. De igual modo, irmãos, as condições que logo hão de prevalecer nos nossos dias e no retorno do Filho do Homem serão exatamente semelhantes aos dos dias de Noé. Sim, irmãos, para muitos de nós, pregadores da palavra de Deus, naquele dia nós teremos muitas surpresas. O mundo será apanhado desprevenido, com tão grande espanto como foi nos dias de Noé. Apenas hão de escapar da vinda do Filho do Homem, da ira de Deus, aqueles que tenham se refugiado no bendito e maravilhoso Cristo Jesus, o Salvador da nossa alma, o Salvador da nossa vida. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, a sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 7, Pedro vai nos exortar: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 5, no versículo número 8, Tiago vai dizer: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Meus amados irmãos, Jesus nos adverte de que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como foi os dias de Noé? Anteriores ao dilúvio. As pessoas comiam, as pessoas bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé e a sua família entrou na arca. E há uma palavra interessante, irmãos, para nós percebermos, que é o início do versículo 39. E eles não perceberam. Enquanto Noé e a sua família entrou na arca, os homens e as mulheres, no período antes do dilúvio, não perceberam que eles entraram na arca. A arca se fechou, e quando eles deram conta, ou deram de si, já era tarde demais. Jesus não ensina aqui, irmãos, que o casamento, ou o comer e o beber, era o sinal da sua vinda. Mas a lição que Jesus nos traz é que eles não perceberam o que estava acontecendo. Muitos dos nossos dias estão vivenciando como nos dias de Noé. A sua vida corrida normalmente, assim também será quando o Filho do Homem vier. As pessoas estarão preocupadas consigo mesmos, com seus próprios afazeres, com as suas próprias vontades, com seus próprios deleites. E não se aperceberão da mensagem que a igreja tem anunciado, dos sinais que nós temos visto, apontando expressamente para o retorno de Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, estar alerta, e nós precisamos continuar a alertar o mundo perdido em seus delitos e pecados. Cristo vem, ele está à porta, ou às portas, logo em breve ele voltará. Os homens vivem ao seu próprio deleite, a sua própria satisfação. É isso que Cristo deixa claro, irmãos. Comiam,
bebiam, se regalavam, faziam festas, curtiam o mundo, e não se aperceberam de que entraram na arca, a arca se fechou, e o dilúvio veio. E todos aqueles que não estavam protegidos na arca foram mortos. Quando o Filho do Homem vier, o mundo não estará parado. Pelo contrário, será pego de surpresa. Mas a igreja estará alerta. A igreja estará alerta. Os verdadeiros que ouviram a mensagem da cruz, que ouviram a mensagem do retorno de Cristo, e se equiparam, e se prepararam, e vigiaram, e cuidaram, estes não estão despreparados, ou não estarão despreparados, não serão pegos de surpresa. Será um grande gozo, alegria para os eleitos de Deus poder encontrar novamente o nosso amado, o amado da nossa alma. Jesus traz a exortação, irmãos, de que nós deveríamos estar atentos em relação aos sinais. Jesus nos traz a exortação de que nós precisamos continuar a anunciar essa mensagem, a proclamar o Evangelho de Cristo a tempo e a fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós não podemos enterrar os talentos que o Senhor nos deu, nos outorgou, porque em breve ele voltará. Muito em breve nós estaremos diante dele, face a face. Jesus traz a exortação de que ninguém sabe quando será, de que ninguém sabe o dia e a hora, mas de uma coisa nós temos certeza: ele virá. Ele voltará. E os levou a todos, finalzinho no versículo 39. Assim também será a vinda do Filho do Homem. No versículo 40, o versículo 41, Jesus vai dizer que neste dia haverá um ajuntamento, como havia predito lá no versículo número 31. No versículo 40 e o versículo 41, Cristo nos traz a exortação que nós devemos estar preparados. Olha o que ele diz, versículo 40 e 41. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2, versículo 41. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada. Nesses 2 versículos, irmãos, que nós lemos, cai por terra a doutrina do universalismo, que afirma que no final de tudo, quando Cristo vier, ele vai buscar toda a humanidade. Todos os homens serão salvos, até os demônios, o próprio diabo vai ser salvo, segundo essa doutrina herética do universalismo. Jesus está dizendo aqui que nem todos serão salvos. 2 estarão no campo trabalhando, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. É claro, irmãos, a doutrina Cristo aqui. Se nós, de um lado, podemos afirmar que não existe a doutrina universalista, de um outro lado, nós podemos afirmar, com base nesse texto, de que somente aqueles que Cristo quiser, ou que Cristo escolheu desde antes da fundação do mundo, será levado, né? Será escolhido, será salvo. Obviamente, nós também não acreditamos na doutrina do arrebatamento invisível. De maneira que, nessa doutrina, eles afirmam que haverá 2 arrebatamentos. Primeiro arrebatamento, Cristo vem buscar a sua igreja, e aí deixará uma certa quantidade de pessoas ainda vivendo nesse mundo, e dá segunda chance àqueles que, porventura, ficarem na terra, quando Cristo vier buscar a sua igreja, e se arrependerem dos seus pecados e escolherem a Cristo. Nós não temos base bíblica para isso. A base teológica e bíblica, doutrinária, que nós podemos tirar nesse texto, é de que, de maneira visível, Cristo vem buscar a sua igreja. Todo olho verá,
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. É a doutrina bíblica, irmãos, da eleição. Nós não sabemos aqui quem é esse um que vai ser levado e não sabemos quem é esse outro que vai ser deixado, vai ficar. O que nós sabemos vem buscar apenas os seus escolhidos. Paulo escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo de número 3, Paulo vai destrinchar como é a salvação do homem em meio à trindade. O Pai escolhe, o Filho paga o preço e o Espírito Santo sela ou testifica. Pois bem, na vinda de Cristo, ele vai salvar aqueles aos quais o Espírito Santo selou. O Espírito Santo outorgou autoridade sobre aquele indivíduo. É isso que o texto deixa claro. Um vai ser levado, os eleitos de Cristo, os comprados pelo sangue de Cristo, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Mas Cristo deixa claro, irmãos, deixa claro, no versículo de número 42, em relação aos apóstolos, em relação à igreja, versículo 42, portanto, ou concluindo, o que ele havia dito até agora, vigiai. Vigiai é a palavra grega que traz a ideia de um sentinela, que passa a noite em vigilância, guardando alguma coisa, protegendo alguma coisa. Assim também devemos estar nós, vigiando. Devemos estar guardando nosso coração, devemos estar guardando a nossa mente, andando, irmãos, em total vigilância, porque nós não sabemos o dia e a hora, mas ele vem. Nós precisamos estar vigilantes. É isso que Jesus diz, versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mas ele traz um outro contexto, uma outra parábola. No versículo 42, mas considera isto. É um segundo exemplo. Na verdade, um terceiro, porque o primeiro exemplo foi relacionado à figueira. O segundo exemplo relacionado aos dias de Noé. E o terceiro e último exemplo relacionado a um pai de família. Olha o que diz, versículo 43. Considera isto. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria. Ele guardaria a sua casa. Ele ficaria atento. Ele estaria alerta. E não deixaria que fosse arrombada a sua casa. É uma analogia lógica, irmãos. Se nós soubéssemos o dia que o ladrão viria nos assaltar, se nós soubéssemos o dia exato e a hora em que o ladrão viria arrombar a casa ou assaltar um veículo, alguma coisa desse tipo, nós estaríamos alertas, nós estaríamos atentos. E aí o versículo 44, Jesus encerra dizendo, por isso, porque vocês não sabem o dia, porque vocês não sabem a hora, porque vocês estão vendo os sinais que estão acontecendo. Por isso, versículo 44, ficai também apercebidos, ficai também vós atentos, alerta, vigilantes, porque a hora em que não cuidais, a hora em que você não esteja apercebido, numa fração de segundos, num fechar e abrir de olhos, um piscar de olhos, quando você menos esperar, finalzinho do versículo 44, o Filho do Homem virá. Meus amados irmãos, o tema do nosso estudo, na verdade, é uma pergunta para que nós possamos refletir em nossas vidas. Será que nós estamos preparados para encontrarmos com Cristo Jesus? Amós, capítulo 4, versículo 12, o profeta vai dizer, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. O dia virá, irmãos,
quando muitos não estiverem esperando. Não há outra mensagem para os nossos dias, irmãos. O Rei está às portas. Os sinais da vinda de Cristo estão cada vez mais claros e precisos. Por isso, nós devemos estar despertados para isso. Nós devemos estar preparados. Nós devemos estar prontos para encontrar com o nosso Deus. Precisamos estar prontos para que no dia da volta de Cristo, não 2 vezes, mas uma única vez, para que naquele grande dia nós não venhamos a ser pegos de surpresa, para que nós não venhamos a ser envergonhados, como um servo que não estava esperando o seu Senhor. Nós possamos vigiar, que nós possamos estar alerta. Os sinais estão aí, irmãos. É evidente. Os sinais da volta de Cristo apontam para o retorno do Rei, para o retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você está preparado para encontrar com Deus? Será que a igreja está preparada? Será que nós estamos, irmãos, ansiosos para encontrarmos o nosso Deus? A minha oração é que Cristo possa nos achar prontos, despertos, com a mão no arado, trabalhando na sua obra, trabalhando na sua seara, e que nós possamos ouvir a voz de Cristo a dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que naquele grande dia, irmãos, possamos ser convidados por Cristo: vinde, benditos de meu Pai, para o reino em que eu vos tenho preparado. Que nós não possamos ser como aqueles homens que viveram antes do dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o ponto que não perceberam que Noé e a sua família entraram na arca. Ela se fechou e o dilúvio veio. Essa é a mensagem de Cristo para as nossas vidas nessa noite. Esse é o despertamento do Senhor para a sua igreja. Desperta, ó igreja. Desperta, ó igreja, para tão grande missão que recai sobre os nossos ombros. Anunciar o evangelho de Cristo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Que Deus possa nos despertar, irmãos, dia após dia. Que nós possamos consagrar nossa vida a Ele, seu serviço, na sua labuta, na sua obra, e que nós possamos buscá-la em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa, para a glória de Deus e para a expansão do reino de Cristo Jesus. Algum irmão tiver dúvidas, nosso estudo de hoje, tiver algum comentário, se não, passo a palavra ao nosso irmão Lindenberg. Lindenberg? Estou aqui. Estava esperando ver se alguém ia fazer alguma pergunta. Vimos aí o estudo, né? Mais um estudo. Vamos continuar orando, né? Pelo povo que está lá na guerra diretamente, né? Mas como nós vimos no estudo, né? Todas as coisas, né? Estão debaixo da potente mão de Deus, né? E que nós estejamos prontos, né? Ou nos apontando a cada dia, para que quando o Senhor venha, não nos pegue de surpresa, né? E com muitas parábolas, né, que nós lemos, né? Estejamos abastecidos com azeite. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem algum aviso?
Peguinha. Só falar, pastor. lembrando os irmãos que no domingo nós teremos o nosso culto normal, escola dominical, culto à noite com celebração da ceia do Senhor. Só avisando isto, irmão. Deus abençoe. Também quero lembrar os irmãos do culto de oração amanhã. Amém. O pastor está lembrando que os cultos voltam ao normal, né? Amanhã com a SAF, Irmã Zélia, frente. E no domingo, escola dominical. À noite, culto de adoração, Santa Ceia. Que os irmãos possam comparecer presencialmente, né? Nós sabemos que a pandemia ainda está aí, né? Mas como nós vimos na consciência cristã, né? Grande ajuntamento, está tendo os cuidados necessários, né? A maioria já estão vacinados. Nós possamos voltar à nossa rotina, né? Normal. Que Deus nos abençoe. Vamos ter mais uma palavra de oração. Vamos pedir ao nosso Deus que continue nos abençoando. Vamos pedir ao pastor Davi Dionísio que faça a oração final nesta noite. Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus, nós queremos te render graças, Senhor, porque mais uma noite estivemos aqui reunidos como a tua igreja para aprendermos da tua palavra. Palavra essa que nos chama a atenção mais uma vez para o retorno do Senhor e nos exorta a estarmos sempre atentos, preparados, fazendo a tua vontade, para que assim, Senhor Deus, o teu nome seja glorificado e a tua palavra seja pregada em toda a terra, para que assim o Senhor venha buscar a tua igreja. Queremos pedir de forma muito especial pelos nossos queridos irmãos que estão ali naquela guerra, Senhor, sendo alvos de bombas e tendo as suas vidas destruídas. Que o Senhor venha ter misericórdia daquelas pessoas, Senhor Deus, que em nome de Jesus tudo isso venha acabar. Nós pedimos isso mesmo, sabedores de que a tua vontade é soberana sobre todas as coisas, mas é a obrigação da tua igreja, é a obrigação nossa, como os teus filhos, de pedirmos ao Senhor por aquelas pessoas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, a paz venha novamente reinar entre aquelas pessoas, e que essa guerra acabe e que o teu nome seja assim glorificado, Senhor Deus. Muito obrigado por todos os irmãos que estão aqui, conectados a essa chamada. Pedimos que a tua bênção seja derramada sobre nós nessa noite, que tenhamos assim uma noite em paz, um sono guardado e reparado pelo Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmão. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos. Deus também abençoe a todos os irmãos e aguardo-os amanhã no culto de oração. A paz do Senhor para todos. Amém. A paz do Senhor para todos. Todos. Que Deus derrame as bênçãos sobre cada família. Amém? Amém. Preciosas são as horas na
Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando você a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.